Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por estar na presença de vocês e tomar a liberdade de alguns poucos minutos, não mais que 10 minutos, estar levando uma palavra para vocês em tempos tão difíceis. Eu gostaria de dizer em primeiro lugar que você que está ouvindo, assistindo, ou vai assistir depois gravado no YouTube ou pelo WhatsApp, saiba que Deus é contigo, Deus é conosco. Você está de pé até este momento porque Deus tem te mantido de pé. A palavra de Deus em 2 Timóteo, no versículo 14, na segunda metade, diz assim: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos outros, para a subversão dos ouvintes. E ainda fala: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Nós temos visto muita coisa inútil, coisa que deve se jogar fora, muito fake news, muita besteira sendo dita. Mas eu sei que há algo importante, além dessa doença que está aí, que preocupa a todos. Como serão os nossos dias, nosso futuro, nosso trabalho e assim por diante. E eu gostaria de dizer o seguinte: Deus é contigo. Se você tem 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, 80, não importa. Se você está vivo e viveu até agora, é porque Deus está contigo e continuará contigo. Não evite as fábulas profanas, igual fala lá em Filipenses. Se atenha a Deus e a palavra do Senhor, tal qual ele falou para o profeta Josué. Josué, eu sou contigo. Mas Deus também disse: Josué, levanta e age. E há tempo para tudo. Agora é tempo de orar, tempo de pedir, mas também tempo de agir. Que é tomar os cuidados que as autoridades médicas têm pedido que a gente tome, né? Se preservando. Mas precisamos agir, porque a vida continue. Não será um caos na sua vida. E para aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, isso não é obra de Deus. Porque de tempos em tempos a terra é purgada, ela passa por um processo. Foi assim na Idade Média, no século XIV, XV, com a peste negra, a peste bubônica, que apesar de originada dos ratos, ela foi transmitida através das pulgas e dos piolhos, que mataram só na Europa, principalmente na Europa, quase 200 milhões de pessoas, e isso veio se arrolando, mas o homem continua por aí. Se nós, seres humanos, usássemos os nossos esforços para a prática do bem, pode ter certeza que essa doença e muitas outras já estariam debeladas. Ah, mas essa é nova, pastor Mauro, o advogado Mauro, como você queira falar. Não, não é nova, porque a ramificação, a origem é sempre a mesma. E o problema é que o ser humano não usa a sabedoria que Deus nos deu para o bem. Porque se nós usássemos integralmente para isso, sem fabricar armas, sem gastar tempo com coisas que não levam a nada, a nossa prosperidade científica e espiritual seria muito melhor. Então essas coisas acontecem não é pela vontade de Deus, é pela imprudência e negligência do próprio homem. A nossa teimosia, nosso descaso com aquilo que Deus nos deu, diferentemente dos outros animais, que foi o poder de conhecimento, o poder da sabedoria. O médico não é médico simplesmente porque o pai pôde pagar a faculdade, porque ele teve o privilégio de conseguir entrar na faculdade de medicina. O advogado não é porque conseguiu passar em termos de Brasil na prova da OAB. Isso é mérito individual, mas é porque foi constituído por Deus. Ele nos deu a sabedoria para isso, e é por isso que nós devemos usar essa sabedoria para o bem. Mas o que eu quero dizer é que você não deve se esmorecer com tudo isso que estão falando por aí. Ficar preocupado com politiquês, politicagem, com
com calamidade pública. Calamidade pública que foi instaurada serve para que o governante gaste dinheiro sem ter que ficar justificando. Nós vamos ver a conta de tudo isso depois ainda, porque nós sabemos como realmente operam as coisas. E tenha certeza que não é só o camarada que fabrica álcool em gel por conta própria, falsificado, que está agindo errado. Nós ainda vamos ver, infelizmente, pela natureza do homem, muitas coisas erradas. Então, o que eu quero dizer para você, você está em pé, você está aí, mesmo com alguns problemas de saúde, problema de dinheiro, que todos nós temos, a árvore, a semente dela germina, ela cresce, fica bonita e um dia ela morre. Todos nós um dia vamos passar desta vida para uma outra. Nós temos duas vidas. A vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com Deus e os seus santos. E temos também a vida, e terão também alguns a vida eterna no lago de fogo e enxofre. Eu faço parte de um povo separado, um povo que está em escassez. Nós tínhamos igreja aberta, fechamos, porque estava levando dificuldades à minha família, uma vez que eu e a minha esposa que nos dedicávamos, contribuíamos e mantínhamos a igreja, porque eu tenho uma grande dificuldade de estar pedindo contribuições, dízimos, etc. Mas o que nós vemos é que outros locais que vivem até na exploração da fé, vendendo a fé, explorando o consciente das pessoas, estão aí repletas de pessoas que vendem maldição, perseguição, tudo é obra de Satanás, tudo é obra do inimigo, tudo é obra daquilo e do outro. E eu, graças a Deus, continuo perseverante no caminho daquilo que Deus me ensinou, daquilo que eu aprendi e que eu não quero perder e não vou perder. É levar uma palavra de boa fé, uma palavra de amor. Cristo veio à terra e ele falava de amor, de salvação. E é isso que nós devemos cultivar no nosso dia. Cultivar boas coisas, com trabalho, com educação, buscando o melhor de nós, investir o melhor de nós para o nosso próximo. Nesse momento, ajudar mais a quem precisa, e ajuda não se traduz somente em dinheiro, não, é através de uma palavra também. Então eu queria te dizer que Deus é contigo, Deus é conosco. Hoje Ele é, amanhã Ele será, porque ontem Ele já foi. Nós vamos passar por esse momento na terra até que venha a vida eterna, e Deus continuará sendo Deus. Nós somos insignificantes num planeta tão imenso que sequer a gente conhece a sua dimensão. Pouco sabemos do fundo do mar, não conhecemos as fossas abissais, não conhecemos as profundezas do oceano, porque tudo isso é obra de Deus. Mas o que eu sei é que enquanto eu, você, nós, a nossa família, a sua família, as pessoas estiverem sobre a terra e buscarem viver uma vida melhor, buscarem viver uma vida de amor, pode ter certeza que você não sucumbirá. Deus te colocou de pé por cabeça e não por cauda. E isso serve, inclusive, às vezes, para aquela pessoa que está moribunda, até aquele tetraplégico que não consegue andar, mas ele consegue falar, ele consegue pensar, porque Deus é conosco. Nós não sabemos, são os segredos da vida, porque que existem pessoas doentes, pessoas tetraplégicas. Uma coisa eu sei, é o início dessa curta palavra para vocês. Se o homem tivesse buscado empregar toda a sua sabedoria para o bem e não para o mal, com a fabricação de armas, com fazer o mal ao próximo, muitas doenças, muitas enfermidades, muitos tetraplégicos que infelizmente por aí existem, já teriam conseguido a cura, porque Deus capacitou-nos para fazermos o bem. Deus não nos capacitou para fazer o mal. O mal vem do nosso livre-arbítrio, quando nós decidimos caminhar por conta própria. Mas Deus é conosco, Ele é contigo. Não se esmoreça, haja. O tema agir é porque nós precisamos agir. Nós precisamos agir espiritualmente em primeiro lugar. Porque se você for uma fortaleza espiritual, as
adversidades da vida não vão lhe atingir. E se lhe atingir, eu vou te dizer algo que há muito tempo eu aprendi. O fracasso jamais o surpreenderá se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. Vou repetir, já estamos quase finalizando. O fracasso jamais o surpreenderá se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. Deus é contigo. Muita coisa que nós vemos aí na televisão é pessoas se promovendo, falando o que não sabe, vendendo caos. O que está acontecendo é um problema sério, mas nós temos a nossa vida, que começa dentro do nosso lar, da nossa casa, com os nossos, aqueles que são patrões, com os seus empregados, aqueles que são empregados para com seus patrões e seus colegas. E nós podemos e devemos, e somos nós que fazemos a diferença. Não é o governante que faz a diferença. Quem faz a diferença somos nós, cada um de nós individualmente, buscando laços fraternos, buscando ser o melhor naquilo que pudermos fazer. Em qualquer coisa que nós pudermos fazer de bom para o próximo, e nós fizermos com amor, com dedicação, nós estamos dando o nosso melhor. E é isso que eu convido a você a refletir nesses dias. Aqueles que estão aí confinados, em quarentena ou não, reflitam que a nossa vida precisa mudar. E vai mudar. Eu profetizo que a nossa vida vai mudar para melhor. E basta que você creia, porque do resto nós temos um Deus no céu e sobre a terra, que ele ontem, hoje e amanhã será o mesmo. E ele prega o amor e não o ódio, a desunião, não a doença. O homem pode e deve fazer a diferença. Eu agradeço a oportunidade e espero em Cristo que isso sirva para esquentar, acalentar os seus dias, assim como serviu para mim também. Porque eu digo sempre que existe um espelho aqui na frente. E esse espelho, tudo que eu falo, reflete para mim também. Boa noite, obrigado pela paciência.